Bom dia para você, Evanilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã desta segunda-feira. Permanece grave, porém estabilizado, o quadro de saúde de Davine Muniz Leandro Cordeiro. Ela que tem 34 anos, é coordenadora pedagógica e foi vítima desse gravíssimo acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira no Parque de Diversões Mirabilândia, que fica em Salgadinho, Olinda. Você estava mostrando, agora há pouco, Evanilson, as imagens que a gente conseguiu obter com exclusividade que mostram o exato momento onde esse acidente ele foi registrado. E foi uma situação, claro, que assustou todo mundo que estava no parque, porque é em um brinquedo chamado Wave Swinger. E durante algumas voltas que esse brinquedo estava dando, de repente as pessoas foram surpreendidas quando aparentemente as correntes que prendem as cadeiras, elas se soltaram e a Davine ela foi projetada para frente. Ela acabou caindo e infelizmente sofreu fraturas na região superior, nos membros superiores e também foi vítima de um traumatismo crânioencefálico. E para a gente poder atualizar, claro, as informações a respeito de toda essa situação, estou aqui com o Ricardo Lima. Ele que é primo da Davine, para poder explicar para a gente o seguinte. Agora há pouco, Ricardo, você esteve conversando com os profissionais de saúde que estão dando todo o suporte, todo o cuidado aqui no Hospital da Restauração para a Davine. E o que é que eles atualizaram sobre a situação dela? Bom dia. Bom dia. Eu acabei de sair da UTI, falei com a doutora Fernanda Duarte, que é a plantonista, e ela me informou que durante a noite o quadro permaneceu estável, não teve nenhuma intercorrência, graças a Deus, e que ela continua grave e que ela fez uma bateria de exames agora há pouco, por volta das 10 horas. Esses exames ficarão prontos e aí vai ser feita uma nova reavaliação para ver a possibilidade, inclusive, até de uma transferência. Mas a gente vai estar aguardando a equipe chegar para fazer a reavaliação. Existe, claro, uma expectativa de uma evolução, de uma melhora dela, evidentemente, mas estabelecendo, traçando um panorama de 48 horas. Claro, esse fato aconteceu por volta das 3 e pouca da tarde da sexta-feira. Ontem se completaram 48 horas dessa situação. A gente já está se encaminhando para as 72 horas. Ela está evoluindo bem. Ela ainda está uma evolução muito lenta, pelo que os médicos puderam falar. O que é que eles trouxeram em relação a isso? Ela foi submetida na madrugada do sábado para o domingo de uma intervenção cirúrgica. Ela foi ao bloco e aí foram aplicado o PIC para fazer a medição da temperatura e foi feita também uma drenagem para tirar os coágulos que estavam presente, E com isso aí também foi feita uma descompressão. Com isso, ela teve uma pequena melhora, mas o quadro ainda requer muito cuidado, porque ela está muito instável em termos de poder assim dizer, não, ela já pode ser transferida, ela não pode. Então, essas 24 horas que foi completada agora é que vai ser discutida entre eles o que é o melhor para ela agora. E aí, diante dessa situação que a gente está observando aqui, essa indefinição quanto ao estado de saúde dela, ainda está tudo muito instável, como foi dito agora pelo Ricardo, fica aquela dúvida em relação à questão de uma possível transferência dela, de uma possível transferência da Davine para uma unidade de saúde particular. E aí, diante desse fato, é o que está sendo discutido com a equipe médica, Porque tem vários e vários fatores, Evanilson, como, por exemplo, até mesmo o trânsito aqui na frente do Hospital da Restauração. A gente sabe que uma ambulância ela teria uma prioridade, mas de toda maneira há uma lentidão. E para uma transferência o mais rápido possível, todo fator deve ser levado em consideração e é isso que vocês estão avaliando, Isso. Quando eu conversei ontem com os médicos, inclusive com os próprios advogados, eu tinha solicitado o seguinte, que para a gente, família, o interessante teria sido essa transferência ter sido realizada ontem. Por quê? Porque o hospital que a família está pedindo para que ela vá, é uma das... desejo nosso é um hospital que fica na própria avenida aqui, aproximadamente 1 quilômetro daqui. Então, se fosse no dia sem movimento, em 2 minutos, no máximo 3 ambulâncias já tinham chegado até ele. Agora, do jeito que o trânsito está, eu disse que não é viável. E aí vai depender da discussão que nós vamos fazer com os médicos que vão vir reavaliá-la. E isso está sendo discutido, inclusive, sobre essa transferência com o próprio parque, com a administração, Quanto a isso, já há um acordo? Eles estão favoráveis? Não, quando eu entrei em contato com os advogados do parque, o que eu solicitei para eles? Que eu dei alguns hospitais como referência e a única solicitação que eu fiz foi o seguinte, que ela seja transferida para um hospital que tenha
uma equipe de neurocirurgiões de plantão 24 horas no hospital, porque a sugestão era alguns hospitais que só tinham os neurocirurgiões de sobreaviso. Sobreaviso para a gente não é interessante, tem que ter um neurocirurgião no hospital. Tá certo, então, Ricardo, aqui, obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Deixa eu chamar a Lohane aqui para conversar com a gente. E deixa eu explicar para vocês quem é a Lohane. A Lohane, ela é uma amiga da Davine e que estava no brinquedo, estava no Wave Swinger. Ela está aqui ao meu lado e para a gente utilizar como referencial, Evanilson, do risco que a gente pode colocar, por que não, né? O risco, afinal, todos que estavam ali poderia ter acontecido com qualquer um. Se a gente observa aquela imagem, a imagem que a gente conseguiu obter com exclusividade, que mostra de forma frontal, digamos assim, um momento em que essa corrente se rompe e a Davine ela é projetada mais para frente, bem ao lado estava a Lohane. É amiga dela, estava no mesmo brinquedo, estava na mesma atração, acompanhando tudo. E aí eu queria tirar essa dúvida com você, Lohane, porque, é claro, para lembrar de tudo na hora é muito difícil, mas qual é a tua sensação hoje, vendo, infelizmente, a tua amiga nesse quadro e tendo a ciência de que poderia ter sido com você, poderia ter sido com alguma outra pessoa? Foi um risco muito grande, não é? Bom dia. Bom dia. Foi um risco grande. Eu realmente achei que eu podia ser a próxima, porque o brinquedo lá partiu a corrente, eu achei que a minha podia ser a próxima. E a de qualquer um que estava ali, eu acredito que o pensamento foi justamente esse. Todo mundo se desesperou com o barulho, quando viu o que aconteceu, todo mundo gritou, queria sair do brinquedo o mais rápido possível. E aí essa situação, claro, a gente está vendo aqui o teu desabafo. No momento em que aconteceu essa ruptura, como é que foi em relação ao barulho, ao susto que certamente você tomou e quando olhou para o lado percebeu que a sua amiga não estava mais na cadeira? Foi aterrorizante, não teve o que dizer além disso, aterrorizante. Foi um festival de horrores aquilo ali, porque eu tinha acabado de olhar para ela, para ver se ela estava bem, se estava tudo ok com ela. E quando eu olhei para frente, eu escutei o estrondo, e nos vídeos vocês podem perceber que tem um estrondo bem alto, aquilo ali pessoalmente 2, 3 vezes pior. E quando eu olhei para o chão, eu vi que tinha um sapato, eu vi o sapato dela e depois eu vi o cabelo dela. Então aí eu tinha certeza que era ela e me desesperei. Não teve outra coisa para fazer além de gritar e querer sair do brinquedo. É aquela situação, vocês estavam lá para uma tarde de diversão, né? E infelizmente acabou se tornando realmente um filme de terror, né? Sim. Sim, a gente só tinha conseguido chegar no parque uns 30 minutos depois que ele abriu. E o primeiro brinquedo que ela escolheu ir foi justamente a montanha-russa, eu não fui. Mas aguardei por ela. Depois o segundo brinquedo foi justamente esse. E a gente foi lá com o intuito de se divertir, porque ela vinha falando, né, assim que ela entrou de férias, que ela queria fazer alguma coisa das férias dela, que ela queria se divertir. Inclusive a gente tinha viajado na segunda, ela estava na minha casa na quinta e na sexta ocorreu isso. E sinceramente foi um horror, está sendo um horror, na verdade. A gente observa, né, esse relato aqui da Lohane, tem uma dimensão, não é uma pequena dimensão, na verdade, porque só quem estava passando pela situação, como ela também, como a própria Davine, é que podem ter uma ideia exata do que aconteceu. E aí a gente pode trazer uma outra informação aqui, Evanilson, que foi a seguinte: além da Davine, que obviamente ficou gravemente ferida com toda essa situação, teve uma mulher, uma criança, na verdade, de 12 anos, que aguardava nessa fila do mesmo brinquedo. E quando essas correntes se partiram, bateram no braço direito e também na cabeça dessa criança. A menina teve uma luxação, também teve pequenos ferimentos na região da cabeça. Ela precisou ser levada para uma unidade de saúde para receber todo o atendimento devido e foi mais uma pessoa que ficou ferida com toda essa situação. Bem, daqui a pouquinho, Evanilson, vou voltar para a gente conversar mais uma vez com o Ricardo, com a Lohane, para conversar também com a advogada que está representando a família da Davine em toda essa situação, todo o suporte jurídico que está sendo dado para ela, para a Davine, que é uma coordenadora pedagógica de 34 anos, que estava começando as férias. Infelizmente, essas férias foram interrompidas dessa maneira. Já já a gente volta, Evanilson, é com você.